Graça e paz, amados. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, nesse devocional, 9º dia da nossa campanha Ser Discípulo. E o título de hoje é: quem é este que tem autoridade para perdoar pecados? E eu gostaria de ler o texto com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para sua casa. Mateus capítulo 9, versículo 6. Estamos no nosso terceiro devocional desta segunda semana de nossa campanha e o tema continua: ser discípulo. E hoje, para refletir um aspecto da autoridade de Jesus numa área delicadíssima, principalmente para os mestres religiosos judeus, a questão do perdão dos pecados. No entendimento deles, somente Deus, o Senhor Javé, tem essa prerrogativa. O Senhor Jesus, na compreensão deles, simplesmente um homem pareceu-lhes uma blasfêmia. Claro, Jesus como homem, semelhante a nós, pareceu-lhes a eles como uma blasfêmia para o homem, aqueles homens religiosos, o sacrilégio. A declaração do mestre ao pobre paralítico: perdoado estão os teus pecados. Por trás desse questionamento estava uma profunda ignorância. Eles não sabiam quem verdadeiramente era Jesus. Ele tinha e tem autoridade para curar doenças, enfermidades, das piores jamais atingir o ser humano, que é o pecado. O pecado é a doença das piores que existe na face da terra, que atingiu a todos os seres humanos. E convém refletir sobre algumas razões porque Jesus tem essa autoridade. Primeiro, porque ele foi enviado pelo Pai com a divina missão de restaurar a relação entre Deus e o homem pecador. Jesus não veio pela vontade do Pai, embora isso não significa que foi forçado a isso. João 6,38 e Hebreus 10,9. Em segundo lugar, Jesus foi quem morreu para pagar a culpa do pecador. Claro, isso também estava como encoberto aos olhos daqueles contentadores de Jesus, em virtude da incredulidade, da religiosidade, da compreensão equivocada das Escrituras. Não reconheceram na pessoa do Mestre de Nazaré o cumprimento da esperança messiânica. Enfim, desconheciam e rejeitavam aquela bendita realidade dos seus olhos. O Filho de Deus, o ungido do Pai, estava no mundo com toda a autoridade para perdoar os pecados. Queridos, é muito triste não reconhecer o que Deus tem feito e ainda está fazendo pela humanidade perdida. Há muito tempo se discute sobre a abrangência da morte expiatória de Jesus, e o resultado do exame das Escrituras pareceu-nos inconfundível. Na morte de Jesus, a graça de Deus, que é o favor imerecido, é oferecida a todos os homens. Mas também fica claro nas Sagradas Escrituras que há uma condição para que ela tenha validade na vida de cada pessoa: crer em Jesus, aceitando-o como o único e suficiente Salvador. Simples e ao mesmo tempo desafiador para muitos. Porém, é necessário crer no Senhor Jesus e aceitá-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Por último, a autoridade de Jesus para perdoar tem sua raiz exatamente no seu amor. É impossível deixar de ouvir as palavras que o Senhor, quando ainda pregado na cruz, exclamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em lugar de pedir por justiça, por julgamento em relação ao que estavam fazendo com ele, Jesus roga perdão
por seus algozes. E convém esclarecer que esta oração, lá no alto da cruz, incluía não apenas aos soldados romanos, os executores da sentença, mas certamente toda a humanidade necessitava de perdão. Cristo morreu por todos, 2 Coríntios 5,14. Será que temos compreendido a bênção do perdão de Deus que Ele nos oferece por meio do Filho, do seu Filho amado, quando confessamos a Ele, confessamos Ele como nosso Salvador, como nosso resgatador? Que nós possamos orar pedindo a Deus perdão e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Então oremos com gratidão, reconhecendo a sua autoridade para nos curar inteiramente, inclusive principalmente na área mais condenatória, que é a realidade do pecado. O apóstolo João escreveu: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele possa nos resgatar de todo pecado, de toda maldade, de todo juízo, em nome de Jesus. Se você nunca fez uma oração de entrega, entregando a sua vida para Jesus, pedindo a Ele para resgatar você do pecado, então ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E neste momento eu oro ao Senhor pedindo perdão pelos meus pecados e entregando a minha vida ao Senhor Jesus, reconhecendo o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Olha que devocional, hein? Que Deus possa continuar te abençoando, te dando